Esse é mais ou menos o teorema que a gente quer levar para próximos capítulos. Então vamos utilizar essa notação relativamente compacto. Então. Strongly pseudo-convex. Deixa eu ver. Vou ver porque todo esse nome de onde vem tem que um pouco investigar pseudo-convex, por que se coloca pseudo, mas vamos simplificar por enquanto. E compact set containing full discrete analytic compact. Bom, vamos lá. O que queremos? Então, esse é... Não vai estar escrito sem ponto exato. Não vai estar escrito sem ponto exato. Enfim, bom, a primeira coisa é que estamos falando sobre subvariedades compactas do G. Então, subvariedade a gente já sabe, compacta é compacto topológico, mas um ponto, no final das contas, é uma subvariedade de dimensão zero do G. E então não é discrete, que significa que não estamos considerando subvariedades compactas que são pontos. Então, a figura está tudo ruim, mas enfim, a ideia é que se você tem uma subvariedade, tem uma... Vamos lá. Tem um K que contém todas essas subvariedades compactas. Então, primeira coisa, subvariedade, e outra coisa, compacta. Porque, enfim, uma subvariedade analítica, enfim, pode cortar o bordo, chegar ao bordo. Então, esse cara não vai ser compacta, claramente, porque chegando ao bordo, vai violar a hipótese de compacticidade. Enfim, deixa eu ver. Na verdade, isso, então, outra, se você tem o bordo desse cara sempre está evitando subvariedades analíticas compactas. E a demonstração é imediata. E quer dizer, segundo as proposições anteriores, o que a gente tinha feito? A gente, em uma sequência de proposição, encontramos uma função psi numa vizinhança do bordo e tal que como que era. Então esse era U
U interseção. Então vamos escrever aqui. U interseção com G era x em U, que é psi x. X é 0. Bom, e a demonstração fica reduzida nesse, que nenhuma dessas subvariedades compactas vai poder intersetar esse aberto. Vamos lá, se intersetar, vamos pegar a compact analytic subset then bom, vamos colocar o conexo também para exatamente FG the compact connected then então epsilon não apontou. Então, esse tem que implicar o quê? Que epsilon interseção com U é vazio. Então, temos que argumentar esse. E por quê? Então, vamos lá. Se esse cara... Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Na verdade, uma coisa que eu vou fazer, vou substituir U por... enfim, o argumento tem que um pouco fazer mais fino. Vamos substituir U. Vamos definir o epsilon. Vou definir x em U, tal que psi x menos epsilon. Então, esse epsilon posso pegar menor e menor. E que quero... então, vou dizer que para um epsilon pequeno, e isso podemos fazer porque no final das contas, epsilon ficando pequeno, essa vizinhança do bordo vai ficando pequeno e pequeno. E por que esse? Porque vamos pegar uma... e no final das contas, o G menos o epsilon é compacto, porque o epsilon é aberto e G é relativamente compacto se... Então, esse vai mostrar o resultado. Mas, enfim, o que fica é esse. E, bom,
Então, se tivermos um epsilon que interseta, então vamos lá, esse é o epsilon. Okay. Essa é psi, a função psi, restrito a parte do... Vamos considerar esse. Bom, esse cara... esse cara tem um máximo. Bom, vamos lá. Então, a gente quer utilizar o fato que temos um máximo. Deixa eu fazer um zoom dessa região. Depois vem... Então, vamos fazer esse de o epsilon, esse é bordo de G. E aí vem nosso epsilon que está entrando nessa região. Epsilon. E do outro lado a gente tem nossa função psi. Esse cara tem máximo, mas esse max... pega fecho topológico desse. No final das contas, você tem... o que tem que argumentar, esse máximo não vai alcançar nos pontos do bordo, porque naqueles pontos do bordo, na verdade, a gente tem um mínimo. E tem que argumentar que, enfim, bom, vamos lá, porque se não tiver nenhum máximo, então, esse que significa? Pega o sub dessa função. Então, se não tiver máximo aqui, então, mas sub dessa função, onde que é alcançado? Só no bordo daquela região, mas aqui é o zero... a gente sabe que essa função epsilon não chegou a bordo de G. E então, necessariamente, o máximo tem que ser alcançado esse. Então, aqui já é o mínimo. Deixa eu ver qual é a palavra mais exata para dizer. Bom, mas a palavra mais correta seria, por exemplo, você pegar a fecho topológico desse. Então, aumentar essa interseção com o epsilon. E aí você vai dizer que ali tem máximo. Então, nesse conjunto compacto vai ter máximo, mas você sabe que no bordo dele, aqui, o cara é menos epsilon. Então, necessariamente, o máximo tem que acontecer no interior, nesse conjunto mesmo. Bom, então... essa é mais ou menos a ideia da demonstração. Bom, da demonstração, então a gente utilizou de novo o fato que funções plurisalharmônicas não atingem o restrito das funções analíticas não discretas, eles não têm máximo. Funções estritamente convexas.
Bom, vamos lá para funções polissubharmônicas. Porque a gente ficou... no final a gente vai utilizar funções polissubharmônicas, mas vamos ver algumas... Bom, lá no texto, na seção de função polissubharmônicas, eu já tenho feito comentários quais proposições anteriores são válidos. No caso de função polissubharmônicas, não vou repetir mais. E na sessão extra da próxima aula, vamos discutir, enfim, se vocês concordam ou não. E esses, mas hoje eu vou fazer um pouco os básicos da função polissubharmônica. Bom, essa proposição, no final das contas, vai ser útil porque vai dizer que, tendo uma função estritamente convexa, a gente pode produzir função estritamente polissubharmônica. Uma outra coisa que depois a gente vamos ver, vamos fazer a propaganda para a matéria da próxima semana. Esses objetos compactos, na próxima semana, por exemplo, no caso de fibrado linear, vai ser a seção 0. Então, a gente... essa coisa, uma coisa muito importante que vamos guardar na cabeça, uma região estritamente convexa, esses compactos são... essas subvariedades analíticas nunca tocam a bordo e vamos aplicar esse para uma fibrado linear, um fibrado arbitrário. E aí a seção 0 e a seção 0 vai ter um desses conjuntos compactos que nesse teorema estamos considerando. Bom, vamos lá. Então vamos colocar esse estritamente convexo. There it is. Então, se você tem estritamente convexo, então podemos multiplicar por alguma função C2 real, tal que H multiplicação H psi é strongly polary. Então, essa vai ser a técnica como de estritamente convexa. Vamos pular para a polissubharmônica. E vamos fazer a demonstração. Bom, uma das proposições que a gente falou, só precisamos fazer em um ponto, mesmo tanto estritamente convexo como estritamente polissubharmônico, se acontece em um ponto, vai acontecer numa vizinhança. É argumento já falamos. Então, ou vamos só num ponto. Então não precisamos falar numa vizinhança, se dizemos que, enfim, esse cara é estritamente polissubharmônico em um ponto, já é suficiente.
Vamos um pouco analisar a demonstração. Então, bom, vamos pegar uma função qualquer, que a HP dele, a gente vai determinar o epsilon. Epsilon vai ser um número pequeno. No final das contas, segundo essas técnicas de análise, a gente coloca aí. E depois, segundo a nossa necessidade, a gente disse que quanto tem que ser pequena. Mas a coisa mais importante é que a derivada de P em H, vamos colocar em dp psi. Então, qualquer função que as n derivadas dele, z1, z2, zn, seja a mesma como as derivadas do psi. E, na verdade, quando eu escrevi esse texto, eu não era cara computacional. Ainda não estava, mas agora que estou estou interessado em coisas mais concretas. Que podemos pegar esse H? Lá no texto não está escrito. H é, bom, epsilon mais no ponto P. Vamos, deixa eu ver. Por aqui a gente. Vou colocar ponto P igual a 0 para facilitar nossa vida. Se um pouco a notação fica mais leve. Então, H quem vai ser? Simplesmente esse. Evaluada em 0 é 0 e as derivadas dele são igual à derivada do psi. Não? Bom, vamos lá. E a ideia é que essa função, para um epsilon pequeno, tem que funcionar. De novo, voltamos para LP. H epsilon elevado em ponto P. Então, a segunda fórmula que a gente tinha escrito tinha 3 termos. Um termo vai desaparecer. Por quê? Por quê? Psi pi é 0. Então, vão ficar 2 termos. E quem são os 2 termos? Um termo era correspondente a HP. Então, aqui vai ter epsilon. Então, P é 0. Esse eu coloquei aqui só para senão eu deveria colocar Z1 menos P1 e não quis fazer esse. Vamos lá, vamos. Para P igual a 0. Bom, então vamos de novo com P arbitrário, que não é nada de generalidade. LP, Psi. Então, essa é a nossa fórmula. Bom, lá tinha a norma de produto de derivada desse com desses, já que esses são iguais, então vamos ter que dp psi elevado a 2. Então só tem que demonstrar que esse cara é para todo V positivo. De novo, eu acho que dá para fazer uma figura nesse caso. Vamos lá, então, esfera de 2n-1. Então, essa é a esfera de 2n-1, onde era, a gente disse que V pode ser aqui. E aí, deixa eu ver, então vamos fazer, então esse cara é V. Vamos nos restringir a essa esfera, tal que T, P, Psi, V
igual a zero. Isso, então vamos lá. Então, que coisa é? Nossa hipótese, o cara é pseudo-convexa aqui estritamente convexa, então quer dizer que numa vizinhança desse cara é positivo, e a gente quer dizer que em toda a esfera é positivo. E de novo, bom, se o cara numa vizinhança desse é positiva, numa vizinhança dele vai ser positiva, porque todas as nossas funções são contínuas. Então, tem que argumentar o resto. E para o resto que vamos utilizar aquele epsilon. Então, vamos dividir esse em K1, K2. K1 vai ser um compacto em torno desse cara, desse objeto. Então vamos lá. Esse K1. E então e aí o que? LP psi V restrito a quem? A K1 estritamente positivo. Podemos fazer porque, enfim, nesse cara é positivo, então numa vizinhança dele é positivo, e dentro dessa vizinhança podemos pegar um compacto que contém esse. Tudo bem? Todo mundo? E aí o resto jogamos para outro compacto. E aí temos que agora dizer que vamos fazer com outro compacto. No outro compacto eu quero que esse seja positivo. O que tem que fazer? Aqui tem um epsilon para brincar, não? Vou escolher epsilon de tal maneira que esse cara no compacto K2 seja positivo. O mesmo truque do epsilon delta. Bom, por exemplo, o que a gente pode pegar? Então vamos lá. Eu quero que esse cara seja positivo. Então, no compacto K2, porque já tenho no compacto K1. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos dividir. 2L. Tá aqui, vou. L psi V 2 D V. Bom, qual é o objetivo? Que epsilon seja esse cara seja positivo, então negativo. Então o objetivo é fazer que isso aconteça. E esse para V em K2. Então deixa eu ver o que temos que tomar. Então, vamos pegar o... bom, a gente quer então o máximo desse. Tem um signo negativo. Então, vamos pegar o mínimo dessa função em K2. Então, o mínimo dessa função em K2, vamos lá, chamar ele de menos C.
LP. Não, peraí, deixa eu ver. Psi. Fiz a... fiz a... Não, eu estou fazendo exatamente, estava fazendo uma bagunça. Bom, então deixa eu seguir as minhas notas, eu quero cada vez inventar mais. Então, C seja mínimo dessa função quando V tem K2, tá certo? E não, vamos pegar esse. Esse. Então, é o conjunto compacto, esse cara nunca se anula em K2, e esse é o importante. Aqui, na verdade, tem norma. Ok. Enfim, if. Vamos lá. Então, esse que quer dizer... deixa eu vou escrever if. Deixa eu vou escrever depois. Então, o argumento é que se é positivo, então nem precisamos separar sobre epsilon, e se é negativo, então temos que tomar epsilon entre menos uma c epsilon, e aí a positividade vai sair. Isso, então, se você quer ver esse negócio, vamos escrever esse cara como tira esse de fora, esse elemento positivo fora. E aí vai ficar epsilon mais LP psi v dividido por dp psi v norma elevado a 2. E a gente pegou aqui é de 2. Isso. O que eu estou fazendo de novo? Não. Epsilon vezes S mais 1. Deixa eu ver, eu estou tirando fora. Não está em igualdade, tem que mudar 1, 2. Na igualdade... isso tem que tirar aqui 1, 2 também. Tá, ok. Então, a gente fez o mínimo desse. Se o mínimo desse é positivo, então esse cara é positivo. Todo esse cara é positivo, porque para o mínimo é positivo. Se for negativo, o mínimo desse, então temos que fazer esse cara no mínimo positivo, que aí vai aparecer a condição. Bom, essa é a técnica para pular de estritamente convexa para estritamente pulsar-harmônica. E então aquela outra proposição é mais ou menos a reprodução desse. Vamos. Tá, ok, então vou dizer mais uma proposição geométrica. Essa bom, esse que funções pluriharmônicas, podemos falar estritamente pluriharmônicas ou pluriharmônicas, podemos falar em cima de uma variedade analítica, já mencionamos. Vamos falar sobre mais uma proposição.
Deixa eu fazer a figura e depois da figura. Na verdade, esse final de semana eu tenho que arrumar mais figuras para essa sessão. O problema é que esse semestre me envolvi em tantas coisas diferentes. Que enfim. Bom, vamos lá. Então, o que quero dizer? G, alguma região, esse domínio pseudo-convexo, ou domínio convexo, um ponto aí. Então, esse isso. Então vamos pegar, então estamos em X, e aí temos nossa função psi. O problema é que muitas vezes a mesma figura se repete, só com um pouco de modificação. E fazer tantas figuras repetidas não é bom. Mas vamos lá. Então, quem é esse cara? Então, esse cara é x em U interseção com G. Tipo, se x é Pera. Então, essa U interseção com G. Esse é o U. Então, aqueles pontos em U, que tal que a psi é negativa. Então, qual é a afirmação Bom, primeira coisa é que esse cara, por exemplo, na função polirrital harmônica padrão, esse é bordo da esfera. Bordo da esfera não é uma variedade analítica, porque é zero de uma função real. Mas variedades analíticas são zero de funções holomorfas. Enfim, a afirmação é que vai ter uma subvariedade analítica aqui fora, tal que toca o G só num ponto. Enfim, uma das características de domínios pseudoconvexos é em qualquer ponto deles aí fora passam variedades analíticas que inteiramente estão fora do G e tocam o bordo do G só em um ponto. E mais uma coisa geométrica para saber. Ok, então vamos escrever a proposição. Let psi então, quando fala x, já estamos numa variedade analítica arbitrária. Bom, deixa eu ver essa proposição, porque está na seção de polirrital harmônica. Aqui estamos utilizando... ok. Convex. Não, na verdade é um pouco mais forte de exist. É holomorphic. Function.
Então, esse f igual a zero é a minha verdade analítica. Esse vai virar... Então, interceptado com x em x tal que se x estritamente menor que zero, o fecho vou pegar o bordo também. Esse cara é só ponto P. Lembrem que o ponto P é zero, então o ponto P já está no bordo desse, então esse é ponto. Bom, vamos. Vamos lá, e aí, deixa eu ver, alguém tem feito série de Taylor complexa, como Z, I, Z e BART até agora? Não? Ninguém? Bom, temos que agora vamos, se você não acredita nessa série de Taylor a versão complexa, então você tem que, como exercício, tem que fazer. Vamos fazer, bom, primeira coisa... não precisa ir para a variedade analítica arbitrária, senão podemos estar em CN. Por quê? Deixa eu ver alguém... Bom, pela definição, esse psi... Só vou fazer a figura, então, x, p... Então, essa, na verdade, é uma subvariedade, desde que o teorema local, então podemos dizer que esse cara é uma subvariedade analítica de CN, uma subvariedade analítica de um CNP. Tá? E do outro lado, pela definição, uma função plurisalharmônica de qualquer propriedade, no final das contas, quem é uma função plurisalharmônica aqui? Uma função que aqui é plurisalharmônica, restringimos aqui. Essa já é a definição. Então, temos psi restrito a x. E aí, se fizermos o mesmo teorema, se achamos a função f holomorfa aqui, a ideia é que ele vai funcionar em cima do x também. Então, se você encontra, então, faz o mesmo teorema para esse CNP, e disse que eu encontrei função holomorfa, blá blá blá, que não interseta, simplesmente você vai restringir todo a variedade x e o mesmo argumento na variedade x vai funcionar. Então, teorema aqui, restrito aqui, vai dar teorema para a subvariedade analítica x. Vamos... Esse detalhe eu vou passar. Aqui, por isso, a razão pela qual esse teorema está na seção de plurisalharmônica é que agora posso assumir que psi é plurisalharmônica. Então, outra coisa. Psi is strongly
E por quê? Lembrem que a gente multiplicou psi por h, que no ponto P era não zero. Então, em particular, essa região corresponde a psi e h psi é a mesma coisa. Tá certo? Ou estão perdidos? Para fazer pulsar harmônica, a gente disse que a gente multiplica psi por psi h. E o que estou falando, esse conjunto é a mesma coisa para as duas funções. E por quê? Porque no final das contas, psi h, pelo menos o bordo é a mesma coisa, não é? Psi h é zero, se somente psi é zero. Porque h no ponto P não é zero, numa vizinhança. Então, e sempre a gente faz uma vizinhança menor e menor para não repetir que a vizinhança está mudando. Então, então aqui podemos fazer esse. Bom, então já podemos assumir que a função é estritamente polarizada harmônica. E aí vai aparecer nossa série de Taylor, versão complexa. Deixa eu ali, já um pouco simplifiquei. Bom, vamos lá. Para simplificar minha vida, vamos... não precisa não. Não preciso essa. Então. Vamos lá. Psi de z. Vamos dizer que aqui estamos utilizando a coordenada z. Bom, psi 0 é 0. Psi de p é 0, então aqui temos 0. Parte linear. Deixa eu vou escrever o ZI no ponto P, ZI mais ZI bar no ponto ZI bar mais... Bom, essa vai ser a parte linear, a constante, parte linear. E precisamos parte quadrático também. Na parte... acho que vou escrever o resultado e vocês mesmos têm que se convencer que essa realmente é a série de Taylor. Vamos lá. Mas deixa eu escrever nesse 2 real ZI no ponto P, ZI mais ZI, ZJ no ponto P, ZI, ZJ, esse aqui, e depois forma de leve psi no ponto Z, mais uma função contínua que é, vamos lá, O de Z. Bom, deixa eu ver.
Então, a gente escreve série de Taylor e depois disse que o termo, o restante, o termo restante, deixa eu ver, esse está certo, essa anotação está certa, deixa eu ver, o Álvaro. Estou escrevendo a série de Taylor até a ordem 2, bom, já agora, deixa eu resolver o total e vamos. Bom, primeira coisa que você tem que conversar, esse cara junto com esse cara, realmente são a aproximação de primeira ordem e segunda ordem, tudo junto. E que tem duas vezes real, que coisa é? Esse cara mais bar dele. Então esse com bar dele é parte linear. Esse com bar dele contém derivadas a respeito de ZI, ZJ, ZI bar, ZJ, mas temos derivadas ZI, ZJ bar, que estão aqui na forma de Levy. Então, realmente, esse cara é a série de Taylor é a aproximação até a ordem 2. E então, esse que vai virar minha função. Esse vai virar minha função f, junto com esse. E, ok. No final das contas, deixa eu ver o que precisamos. Esse cara é positivo. Função é polarizada harmônica. Duas vezes real. Bom, a afirmação é que essa função é holomorfa e, na verdade, é polinômio de grau 2 em ZI. Esse tem que funcionar. E por que tem que funcionar? Vamos lá, se esse cara não for P, o que vai acontecer? Estamos considerando f igual a 0. F igual a 0, esse que significa que esse cara é igual a 0, mas esse cara é sempre positivo. Pera aí. Não, peraí, eu estou falando de besteira. Ui, ninguém tá. Essa é a minha função. Esse cara é ainda função real. Então, esse é o meu f. Tá, vamos lá. Esse f não precisa dividir em dois? Na segunda. Não, esse? Sim. Dividido em 2, não. Porque a série Taylor, a segunda terminou sobre as factoriais. Sim. Tá. Deixa eu ver, tem se for ZI, deixa eu ver, ZI. Não precisa em dois. O assunto é que você divide, se for quadrado, Z e ZJ. E aí eu estou falando por ZI. Peraí, deixa eu ver. ZI. Se você faça esse duas vezes real, esse mais conjugado dele. Então, derivando Z e ZJ, a gente realmente tem esse. Mas você está falando que quando for Z e ZI... deixa eu ver... para esse... Não, está certo. Você pega esse... Deixa eu ver, repetição, não? Não, então, deixa eu ver. Eu acho que tem que especificar aqui. I e J. Se eu colocar I menor ou igual a J,
vai aparecer esse problema da I igual a JZI elevado a 2. E aí tem que falar de... Nesse. Bom, então, aqui, vamos resolver esse problema assim. I e J, se I e J está diferente, temos uma repetição aí. Então, I igual a I for igual a J. Você tem que incluir 1 sobre 2, não? Deixa eu ver por... Bom, esse é só... Aquele é só para dizer que exatamente essa soma está andando onde. Então, nos casos I igual a J, temos que cuidar que de repente 1 sobre 2 aparece. Vamos corrigir esse depois. Bom, vamos voltar para a demonstração. Bom, esse cara é 0. Vamos restringindo para um lugar onde esse cara é 0 e esse cara é sempre positivo. Então, aqui temos psi-z é... psi-z e esse cara vai ficar perto de 0. Então, vamos ter z. Qual é o argumento? Ok. Esse cara, restrito a f igual a 0, tem que ser positivo. Então, esse é o argumento. Por quê? Esse cara restrito a f igual a 0, esse vai desaparecer. Então, aqui f igual a 0. Esse cara é positivo. E esse cara... o limite dele em psi-p igual a 0. Psi-p é 0. O limite é uma função contínua que converge para 0 quando z vai para p. No final, o que vamos concluir? Que o psi restrito à função f igual a 0 é positivo e o único ponto que o cara é 0 é ponto P. Único lugar onde psi é... Bom, primeira coisa é que psi restrito a f igual a 0 positivo já sai dessa igualdade. 0 positivo, uma coisa que vai para 0. Então, mas a segunda parte, porque psi no ponto P pode ser alcança o 0. Deixa eu ver se tiver outro ponto. Vai... esse é positivo. Bom, fica então esse detalhe. Que de novo Bom, então na aula extra vamos discutir esse detalhe também. Mas por enquanto o que a gente vê que psi restrito a essa variedade analítica é positivo. Mas em princípio você poderia de novo cortar o bordo. Bom,
Ok, tá. Então, vamos para a próxima proposição e já encerramos. Então, existe uma vizinhança Stein, neighborhood. Tal que a U, que é x em x', tal que psi x é Stein. Enfim, desde que estamos no contexto local, podemos, por exemplo, mesmo esse U podemos ter escolhido Stein, porque estamos no contexto local, podemos pegar polidisco e pegar subvariedade correspondente. E a ideia é que essas interseções também vão virar o Stein. Em particular, temos que demonstrar que é polarizado harmônico. Vamos fazer um pouco a demonstração desse. Bom, vamos, desde que o x é o germe de uma variedade, vamos escolher nossa variedade, nossa vizinhança, vamos olhar para a função f que encontramos. Essa função f, no domínio dele, enfim, vamos encontrar um polidisco menor, e aí vamos chamar ele, e nesse polidisco restringimos no final da segunda que estou falando, esse é o x, esse é o Cn0. Vamos colocar. E aí precisamos a variedade de Stein, então pegamos polidisco. Então vamos ao polidisco R, esse é Stein. E olhamos o x aqui. Então, essa subvariedade analítica do polidisco é Stein. Então, encontramos essa vizinhança Stein.
E podemos fazer, e no final, se temos encontrado a função f aqui, e aí restringimos a função f aqui, então já podemos assumir que temos x' Einstein como aquela função f que vem da proposição anterior. Bom, então, minha anotação está... Então, esse cara que a gente quer... eu já escrevi aqui. Então, só precisamos demonstrar que o holomorficamente é convexo. Por quê? Porque todo esse vem de uma polidisco. Todos esses são no conjuntos no polidisco. E no polidisco, aquelas condições sobre a verdade Stein que a gente afirmou que são equivalentes, tudo é válido. E, então, vamos lá. Como que vamos demonstrar que... Bom, vamos voltar para a nossa figura... Então, esse é psx. E o mais importante é que tem a função holomorfa f c. E aí, como que é essa função holomorfa? O conjunto zero dele está completamente fora dessa região. O que mais? Isso. Então, cá. Então, se pegamos K compacto, primeira coisa, então, esse convexo de UNA está em K sendo compacto em U aberto em X', K é compacto em X'. E X' é Stein, então, esse é compacto na X'. E aí, o que queremos demonstrar? Que esse cara é compacto esse cara é compacto em U. Parece que vamos fazer... Bom, vamos lá. Se esse cara não for compacto aqui... Bom, se esse cara não for compacto em U, a gente sabe que ele é compacto, ele é dentro de um compacto em X'. Essa é X'. Então, se esse não é compacto em U, onde o problema vai acontecer? Aonde? Acumulando em que pontos? Claramente não são esses bordos daqui, senão acumulando nesses bordos que vai criar problema. Enfim.
closure em U. In Então, se esse cara não for compacto em X, em U, a gente sabe que ele está dentro de um compacto de todo X'. Então, a única maneira para ele não ser compacto em X' é que ele tenha um ponto de acumulação aqui. Vamos lá, vamos colocar esse P. Se esse cara não é compacto em U, não, a gente está colocando em X' mesmo. A ideia quer dizer que esse, vai acontecer uma coisa assim. Então, esse cara... Vamos lá. Esse KU check. E KU check tem um ponto em P. Onde psi P é 0. Na verdade, esse não vou utilizar ainda essa função. Bom, então vamos pegar a função de holomorph function in a neighborhood P as in the previous. Então vamos pegar essa função. Então, na verdade, a gente está... Bom, vamos lá. Então, temos essa função aqui, por enquanto numa vizinhança do P. Então, essa função que propriedades tem? Lim. Então, 1 sobre F, quando X vai para P, essa norma, X em na verdade, bom, aqui, deixa eu ver. Podemos assumir que essa função é global. Deixa eu ver. No U mesmo. Enfim, vamos lá. A ideia é utilizar essa função f na definição de KU check e deixa eu vou escrever o resumo elevado a mv menor ou igual máximo x em k
F epsilon, Fx. Bom, a primeira coisa que eu tenho uma detalhe que está faltando, que esse F podemos pegar em todo x'. E outra coisa é que, então, 1 sobre F, quando x vai para P e x está em, vamos chamar de U, esse é infinito. E de outro lado, peraí. Tem que ser o. Tem que ser P no A. Então, para qualquer epsilon em K, o check, esse tem que ser menor esse. E então, de um lado, a gente disse que esse cara é limitado como essa função. Do outro lado, disse que a gente, se tiver acontecer a acumulação, a gente tem o fato que esse cara vai para infinito. Esse que vai dar a contradição. Então, única coisa, uma detalhe que tem que, deixa eu ver, tem que colocar esse, não está aqui. Bom, a gente escolheu x' e o assunto é que para qualquer ponto P a gente escolheu a função f. E essa função f era local numa vizinhança de P. Mas a gente agora estamos utilizando o fato que f pode existir em todo, já que fixamos o x', o f existe e está definido em todo x'. E esse não está claro por quê. Bom, e por isso... Esa F global, no todo x es porque... Não, é que a F global foi feita a partir de um ponto. Né? O F igual a 0 era uma coisa, então... Quer dizer que então, F igual a 0 já tinha um ponto P no board. Mas agora a gente está dizendo que o check acumula num ponto arbitrário do board. E aí estamos utilizando o F correspondente. Mas F correspondente aqui não é necessariamente definido em todo esse aberto. Então tem que argumentar porque podemos fazer essa manobra e assumir que para todos os pontos do bordo, o F correspondente está definido em todo o x'. E para essa, bom, de novo vamos voltar para a demonstração desse. Isso, na verdade, esse está escondido na demonstração da proposição. Então, a gente está vamos fazer série de Taylor, mas essa série de Taylor, temos que apresentar uma versão da proposição anterior, não só a um ponto, associado a um ponto, senão a uma coleção de pontos em um aberto. E fazendo a série de Taylor, vamos argumentar que todas essas funções associadas a todos os pontos estão definidas pelo menos numa vizinhança. E esses eventos vamos ter segunda-feira não, mas próxima semana acho que quarta-feira. Quarta-feira vamos marcar uma aula informal e vou ter esse final de semana, sexta-feira, que é do livro de vocês, vou tentar escrever uma versão melhor desse capítulo, todos os detalhes que faltam, mesmo aqueles que eu consigo, vou colocar e vou formular vários exercícios. E próxima semana, sábado, vamos discutir todos os detalhes desse capítulo que ficaram. Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou utilizando esse F, mas na verdade para assumir que esse F é global, eu tenho que modificar minha proposição anterior e não fazer uma versão P variando e não só um ponto P. Então todas essas coisas tem que fazer no texto. Isso, então ficamos para
Então, bom feriadão.